Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Lidiane Cavagnoli e eu vou estar ajudando vocês no módulo de Educação Fiscal Básica, certo? Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, então trabalhei já na área fiscal, departamento pessoal e contabilidade. Antes da gente dar início ao curso, eu quero dar um conselho para vocês, tá? Um conselho para vocês que estão começando, que de repente não sabem nem no que querem trabalhar, estão procurando oportunidades, tá? Se vocês se identificarem com essa questão fiscal, com essa área, com esse setor, vocês invistam, sabe por quê? Porque eu tive muitas experiências, tá? Eu nunca trabalhei na indústria, mas eu sei que a indústria, quando possui um setor fiscal dentro, tá? Da própria empresa, ela acaba que remunera muito bem quem trabalha nessa área fiscal. Por quê? Porque tem que ter um conhecimento de legislação, tá? Muito boa. Já o escritório de contabilidade, ele não paga tão bem para um iniciante, ele vai pagar em torno de R$ 1.500. Mas, se tu dominar o setor fiscal, diferente dos outros setores, departamento pessoal, se tu dominar o setor fiscal, se tu mostrar competência e responsabilidade, eles acabam que tu vai conseguir exigir um salário melhor, uma remuneração melhor, por conta de que quando tu não opera certinho, de acordo com a legislação, qualquer erro que tu tiver na hora da emissão dos impostos, as multas são bem pesadas, as multas são bem grandes, valores altíssimos, assim, 5, 10, 20 mil, numa vírgula que tu errou. Então, quando tu tem o domínio, tá? Quando tu tem o domínio dessa parte, desse setor, dessa questão da legislação e tu atua com responsabilidade, eles acabam que remuneram, porque é muito melhor tu evitar multas, tá? Não chatear o cliente, às vezes o escritório contábil acaba que perde o cliente, né? E o escritório mesmo que tem que pagar essa multa. Então, ele precisa contar com colaboradores que vão realmente ser responsáveis nesse setor. E é um setor que, quando tu não domina, ele é exaustivo. Mas se tu se empenhar, se tu tiver as habilidades ali de conseguir entender, interpretar a legislação, você domina muito bem. Tem que ter muita tranquilidade. Então, é uma boa oportunidade para você, se você se identificar, é uma boa oportunidade de seguir uma carreira legal e ganhar um salário legal ali, certo? Então, vamos fazer então a introdução do curso, do módulo, da seguinte forma. O cronograma me pede para falar de impostos, tá? E nota fiscal. A gente vai começar pelos impostos, para a gente conseguir lá atrás, depois, entender por que da nota fiscal. Mas antes de entrarmos nos impostos, nós precisamos saber quem recolhe esses impostos, por que recolhem e de que forma recolhe, certo? E nós temos também impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Então, eu vou fazer um vídeo com introdução em impostos federais, um outro vídeo impostos estaduais e municipais e um outro sobre nota fiscal, certo? Então, vamos lá. Quem é que recolhe esses impostos? Pessoa física, pessoa jurídica. O que é pessoa física? O que é pessoa jurídica? Pessoa física somos nós, pessoas comuns, pessoas que nós somos identificados perante o governo através do nosso CPF, Cadastro de Pessoa Física. É uma sequência de 11 números que você já deve conhecer, porque para te se inscrever nesse curso que tu está fazendo, você precisa dessa documentação. Mas se tu não tem, então você precisa fazer. Hoje, normalmente, quem já nasce, tá? Já sai o CPF lá na Receita Federal, é automático. Um recém-nascido já possui o CPF. Pessoa jurídica. Toda vez que uma pessoa constitui uma empresa, tá? No momento dessa constituição, no momento desse processo de abertura da empresa, automaticamente sai o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É uma sequência de 14 dígitos. E é desta forma que a pessoa jurídica ela é identificada lá perante o governo. Não que o CPF e o CNPJ sirvam só para isso, só para recolhimento de impostos, não.
mas é esse número que nos identifica. Pessoa física, pessoa jurídica. Outro detalhe muito importante, tá? Antes de adentrarmos nos impostos federais. Cada empresa, ela vai operar em um determinado regime tributário. O que é um regime tributário? Existem 3 regimes tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, tá? Eu diria Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. Por quê? Não depende do ramo de atividade e nem se é de serviço, se é indústria ou se é comércio, mas é referente ao faturamento que ela vai ter, certo? O que é um regime tributário? O que é tributário? Tributário vem de tributação, tá? De tributo. Um tributo, o que é? Tributo é imposto. O que uma lata de café tributa? Quanto de uma lata de café tributa? Então, a lata de café tem tributação de 12%. Um exemplo, não é 12, mas um exemplo. Então, quando tu falar de tributo, é a mesma coisa que imposto. Tributar uma garrafa de vinho vai tributar 25%, ou vai tributar IPI, IOF, COFINS, entende? Então, esse termo tributação você vai ouvir muitas vezes. Então, vamos aos impostos, tá? Nós temos 8 impostos federais. Para que serve o recolhimento de impostos? Serve para dar a manutenção, tá? Sustentar a máquina pública. O que é a máquina pública? É o governo federal, que é o presidente, é tudo que envolve o presidente, a estrutura para o presidente, ao governo federal. Estadual é o nosso estado, que mantém o nosso estado, e municipal é o que mantém o nosso município, certo? Vamos então para os impostos. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Gente, é muito imposto. Eu até sei de cor, mas é muito assunto que a gente tem que conversar. O IOF, tá? Toda vez que tu pedir um empréstimo, toda vez que tu pedir ou que tu fizer qualquer transação financeira, tu vai ter que pagar essa taxa, tá? De IOF. Essa taxa, eu tirei da apostila, eu zerei, tá? Da descrição da apostila ali de vocês. Por quê? Porque nem sempre é a mesma taxa. Ela é variável, então a gente precisa... eu não coloquei a taxa atual, por quê? Porque se tu pegar essa apostila daqui 1 ano, 2 anos, não vai ser a mesma. Então, por isso que ela tá zerada. Certo? Então, IOF... Imposto sobre Operações Financeiras. Temos também o II, Imposto sobre Importações de Produtos, certo? Esse tributo, tá? Esse imposto, ele vai ser gerado toda vez que uma pessoa ou uma empresa importar um produto ou produtos de outro país. Por exemplo, uma empresa comprou produtos da China, vai chegar na alfândega brasileira, vai ser emitido uma guia para que ele possa pagar, e só depois de pagar essa guia, ele vai liberar a mercadoria lá do porto, do container, lá que normalmente vem em container, para a pessoa conseguir fazer uso desse produto, tá? Temos o IPI. O IPI, ele é um imposto sobre produtos industrializados. Deixa eu baixar aqui. Tá? Quando que vai ser recolhido o IPI? Toda vez que uma empresa industrializar qualquer tipo de produto, tá? Ela vai ter que recolher esse imposto. Diferente, por exemplo, assim, uma empresa que vende um mercado. Tá? Um mercado não, vamos pegar uma empresa de serviços, de instalação elétrica. Prestadora de serviço, ela jamais vai recolher IPI. Por quê? Porque o IPI é somente indústria que recolhe. Temos imposto, tá? Nós temos o imposto de renda pessoa jurídica.
a gente tem a imposto pessoa jurídica e imposto pessoa física. A gente vai deixar o imposto pessoa física por último, porque esse a gente tem que falar bastante. Ele é bem comum e envolve a pessoa física, que é o único imposto que a gente acaba pagando, assim, que é obrigatório tu declarar, certo? Então, IRPJ, imposto de renda pessoa jurídica. Esse imposto, ele é feito, essa declaração é feita uma vez por ano, tá? E a base de cálculo dele vai ser a renda que ele teve nesse período, tá? Por exemplo, a empresa faturou lá 2 milhões entre patrimônio e valores. Então, ela vai fazer essa declaração e vai pagar conforme, tá? O percentual conforme as regras falam, que a gente não tem muito tempo para falar sobre as regras dessas declarações. Como eu falei, é bem extenso, certo? Então, não tem como, mas nada impede de vocês estarem buscando lá no Google, que hoje tudo tem. E tem escritórios de contabilidade e assessorias que elas postam muita coisa a respeito disso. Temos o COFINS, Contribuição sobre Financiamento da Seguridade Social. O COFINS, ele vai ser recolhido, basicamente, tá? Deixa eu só pegar aqui. Nos regimes tributários de lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional, ele tem uma guia que é só uma guia única de imposto, tá? Então, tem os percentuaizinhos. Então, essa tabela do Simples, para quem está operando pelo Simples Nacional, ele é um percentual bem menor. Todos os impostos do Simples Nacional têm a tarifa bem menor e é uma guia somente. Temos a contribuição social, contribuição sobre lucro líquido, tá? Essa contribuição social também, tá? Ela é recolhida pelas empresas do lucro presumido e lucro real, tá? Que tem uma tabela diferenciada para quem opera nesses regimes tributários. Sempre que uma empresa for do Simples Nacional, ela sempre será super beneficiada através desse regime, mas ela não pode ultrapassar determinado valor de faturamento anual. Se não me engano, é 240 mil anual, 248, algo assim. INSS. O INSS, ele é aquele imposto que é descontado da folha de pagamento do colaborador. Mas algumas empresas, por exemplo, construção civil também tem o INSS parte folha e INSS parte empresa. Então, tem essas duas questões. Mas, basicamente, Simples Nacional vai recolher o INSS folha de pagamento. O INSS, ele é calculado o seguinte, por exemplo, a pessoa ganha até R$ 1.500, vai ser descontado 8%. Ultrapassou os 1.900, se não me engano, esse ano eu não trabalhei nessa área, não sei quanto que tá as tabelas, mas 9%. Bom, passou dos 3.000 é 11%, algo assim, mais ou menos. Eu acho que até 1.900 é 8%, passando 1.900 é 11%. Depois eu vou passar direitinho a tabela para vocês. Também é muito fácil de consultar no Google. Tabela INSS 2021. Já aparece lá a tabela, o teto, tudo. Vamos falar então de IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física. O Imposto de Renda Pessoa Física, ele é uma declaração que é feita no início do ano, tá? Ele vai de março até 30 de abril. 30 de abril é o último dia. Esse ano de 2020 teve a questão da pandemia, então eles estenderam até junho, julho, para fazer a declaração, mas foi uma exceção. Então, sempre até dia 30 de abril tem que fazer a declaração. Quem é que é obrigatório fazer essa declaração? Existe uma tabela que ela é mudada todo ano, que é a Receita Federal que dispõe essa tabela. Por exemplo, até quem
teve uma renda de 30 mil ou mais, é um exemplo, tá? Os 30 mil. 30 mil ou mais é obrigatório a declaração, independente se ela tenha que pagar imposto ou não. A declaração ela é obrigatória a fazer. Independente se tem bens ou não, se ela recebeu em dinheiro, tá? Ou em bens mais de 30 mil, repetindo, 30 mil é um número fictício. Bom, a pessoa ganhou durante 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 29.900, tá? Ela já não precisa declarar. Gente, é só um número fictício. Em 2019, que foi a última vez que eu trabalhei com contabilidade e tal, com essa área, estava em 29.800 o valor da obrigatoriedade para a declaração. Bom, vamos supor que tu tenha que pagar imposto, tá? Tu tenha que, o valor que tu tem, sei lá, tu ganhou 100 mil no ano, tem que pagar o imposto. Tu tem a possibilidade de recolher recibos de médicos, gastos que tu teve com educação, ou escola para os filhos, ou médico para os teus filhos, que são teus dependentes, e deduzir dessas parcelas, tá? Desse valor. E aí você paga o que resta, e se não resta, tu não paga nada. Se o que tu tem para deduzir alcança o valor que tu tem que pagar, tu não vai ter que pagar nada. E algumas pessoas, elas têm a restituir esse valor. De que forma? Por quê? Porque muitas vezes é descontado lá do seu salário. Por exemplo, uma pessoa que ganha 3 mil reais no mês vai ser descontado IR, que eles chamam de IR retido na fonte. Ou seja, é descontado do teu salário, a empresa que tu trabalha vai pagar uma guia, vai recolher esse valor, vai pagar uma guia e vai direto para o governo. Depois tem as regras da declaração do imposto de renda, que vai te dizer se tu tem a restituir, e o governo te devolve parte desse dinheiro. Percentuais, regras, tudo nós temos que aprofundar mais. Mas é para vocês terem uma ideia de como funciona, certo? A princípio, tá? De impostos, nós temos o PIS, que nós não falamos, tá? O PIS, toda pessoa tem um número de PIS. Quando tu vai fazer a carteira de trabalho, tu tem um númerozinho de PIS. Ele automaticamente sai esse númerozinho de PIS, tá? E esse PIS, tu vai recolher, tu vai ter o teu INSS, ele é recolhido através desse PIS, que quando tu vai se aposentar, tá? Esse valor todo que foi recolhido durante toda a tua vida, ali, todos os teus anos de trabalho, esse valor, ele é depositado lá, ele fica com o governo, mas é aquele número de PIS que identifica quanto de contribuição você teve durante esse período, certo? Deixa eu ver o que mais que a gente precisa falar, tá? Sobre essa aula. FGTS, que não é um imposto que fica para o governo, tá? Mas eu quero dar uma pincelada para vocês. FGTS também, quando tu trabalha sobre o regime de CLT, que é carteira assinada, na folha de pagamento vai vir descontado o FGTS, 8%, e esses 8% é depositado numa conta do teu PIS, que se tu for demitido, ou se você se aposentar, ou de repente venha a ter uma doença letal, por exemplo, um câncer, quem tem câncer consegue sacar o FGTS. Então, você vai ter 3 formas de sacar esse FGTS. Sendo demitido da empresa, se aposentando, ou na pior das hipóteses, que é tendo uma doença terminal, você consegue também sacar esse valor para ajudar a custear. Que mais que nós temos que falar disso? Gente, tem umas regrinhas aqui que eu coloquei na apostila, por exemplo, que é bem legal para vocês, se uma hora vocês forem trabalhar num escritório contábil, por exemplo. Eu quero deixar uma apostila assim, ó, bem completona, tá? Eu quero, com o tempo, antes de terminar esse curso, eu quero fazer algo bem especial para vocês nessa questão de
impostos, de nota fiscal. Por quê? Porque eu acredito que eu comecei assim, enfim, a minha história na questão de. Hoje eu trabalho com área comercial, mas eu sempre fui louca por departamento pessoal. Eu sempre quis trabalhar em departamento pessoal, escritório de contabilidade, mexer com essas coisas e sim, eu amo. Então, eu lembro que o meu primeiro salário foi R$ 900, tá? Eu fechei uma loja, eu tinha um comércio, eu fechei a loja porque eu queria partir para essa área e acabei amando, trabalhei alguns anos, voltei para a área comercial porque é outra coisa que eu tenho uma habilidade muito grande e me dá uma liberdade muito maior. Mas eu sou apaixonada por esse setor de contábil, de departamento pessoal, de fiscal. E, gente, é uma boa área para se trabalhar, sabe? Na verdade, tudo quando a gente se dedica, quando a gente domina, qualquer área que tu escolher, você vai conseguir ter um respaldo legal, financeiro. Por quê? Por que eu digo financeiro? Porque, gente, o dinheiro. O dinheiro ele não traz felicidade. Mas também ninguém é feliz passando necessidade. E a gente quer se realizar, a gente quer fazer viagens, a gente quer comprar um carro bom, a gente quer ter uma casa legal, a gente quer poder ter os nossos filhos, construir uma família e conseguir dar uma estrutura legal, certo? Então, a gente precisa sim se preocupar quando a gente vai escolher a nossa profissão, a gente precisa, tá? Pensar muito, muito nisso. O que que eu digo assim de mim? Enquanto que todo mundo, e era de praxe, tá? Era de praxe. Eu espero que vocês consigam compreender o que eu tô tentando passar para vocês de uma forma correta. Na minha época era errado tu ficar pulando de galho em galho. As pessoas diziam, pula de galho em galho e não se fixa em nenhum lugar. Gente, assim, tu ficar 3 meses em cada empresa, assim, é horrível. Tu perde a credibilidade, certo? Mas tu ter experiência em vários setores, que foi o meu caso, foi aquilo que eu quis, tá? Hoje, com 39 anos, eu tenho uma experiência, assim, incrível. Eu conheço sobre tudo. Eu já trabalhei com contábil, eu já trabalhei com departamento pessoal, eu já trabalhei com fiscal, eu já trabalhei no comércio, eu já fui gerente de loja, eu já fui vendedora de loja, eu já tive o meu próprio negócio, certo? E eu acho isso assim, por um determinado tempo, eu achava, isso me incomodava, por quê? Porque eu estava sempre em busca de alguma coisa nova. Depois, quando eu ficava ali 1 ano, 2 anos, e eu já aprendia tudo, e eu perdia, não é que eu perdia a vontade, simplesmente aquilo, eu não tinha onde crescer, eu não tinha como aprender mais daquilo. E eu sempre tive essa sede de aprender mais, conseguir evoluir mais, conseguir ter acesso a mais coisas, a mais conhecimento, a mais informações. Então, por um determinado tempo aquilo me incomodou. Por quê? Porque eu cresci ouvindo as pessoas dizerem que a gente tem que iniciar nossa vida num lugar e morrer naquele lugar. E não é assim. Não é assim. Óbvio que depende de cada um. Tem gente que gosta dessa segurança. Tem gente que diz, não, eu me estabeleci aqui, eu gosto de fazer isso e eu vou fazer isso. Eu vou crescer dentro dessa empresa, de repente lá, daqui 10 anos, 15 anos ou daqui 5 anos eu vou para outra empresa, porque de repente tem uma oportunidade melhor, mas nunca vai sair daquela linha. Tem gente que não. Então, para você que se sente, que quer aprender mais, que quer buscar mais informações, que quer ganhar mais conhecimento, não se preocupe com isso. Óbvio, tu não vai ficar 6 meses numa empresa, 1 ano, né? Fica 6 meses aqui, 6 meses ali, 3 meses aqui. Não. Pega uma área que você queira trabalhar e conheça sobre tudo aquilo. Ganhe experiência, sabe? Tenha o conhecimento. Depois, se você quiser partir para outro, conhecer outros setores, outras áreas, você faz a sua vida. Só não se queima ficando, né, pouquinhos meses de um lado, pouquinho numa empresa e mais um pouquinho na outra, entende? Mas abram a cabeça, tenham uma mente aberta de que se você
quer essa segurança de ficar na empresa durante a tua vida toda e construir a tua história ali, não é errado. Quanto também não é errado tu querer trabalhar em várias áreas, certo? Então, mantenha uma cabeça aberta para isso, tá? Mantenha uma cabeça, a mente bem aberta para experiências, para novas experiências, para conhecimento, porque é isso que vai te fazer ter um resultado legal, ter uma satisfação, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai se ver falando, então, dos impostos estaduais e municipais. Lembrando que, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, olha, o nosso vídeo já deu 25 minutos, tá indo para 26 minutos. Então, como eu falei para vocês, o assunto é extenso, a gente precisa resumir. Mas nada importa, durante o tempo que vocês precisarem, durante o curso inteiro, depois do curso, passando-se os anos, precisarem de alguma coisa que eu puder vir ajudar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, então.